palavra de Deus. A aula à minha direita aqui, leia bem alto, queridos, bem unidos. Vamos lá? Na época da Reforma, a Bíblia era conservada distante dos devotos, era só usado mais pela cúpula da igreja, só para os entendidos. Ele era um livro obscuro e até perigoso para as massas. Interessante. Os reformadores, o que fizeram? Eles redescobriram e levantaram em bom tom e alta voz, a sua vida estava em jogos, ser segundo de Cristo exatamente significa isso mesmo. Eles levantaram bem alto e disseram: o único padrão de fé e de prática para todos, inclusive para a igreja da época. Para a igreja da época, o único padrão de autoridade e fé não é a igreja, não é o clero, não é o papa, não são os bispos, arcebispos. A única autoridade de prática de fé são as escrituras sagradas. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção, edificação, e nos habilita para o trabalho, para o serviço de Deus. Irmãos, isso é sério, porque nos nossos dias muitas igrejas também vêm enterrando esse conceito de que a Bíblia é a única regra de prática e fé. Ela é Bíblia, mas não é a única regra de prática e fé. Tá? Tanto é que quando você vê a igreja descambando, aprovando coisas, fazendo casamento de homossexuais, de lésbicas, abraçando o pecado, abraçando esse liberalismo, é porque a Bíblia já foi deixada de lado. O dia que a igreja presbiteriana presta atenção, estou dizendo, você está. O dia que nós deixamos de observar a palavra, canalizar o nosso olhar para a palavra, para o ensino sadio, sério, a igreja descamba. E foi exatamente o que aconteceu e o que tem acontecido. E não pensa os irmãos que mudou lá na igreja romana, não, continua a mesma coisa. A autoridade é o Papa. Os ensinos doutrinários para a igreja do Vaticano, no meio da palavra. Eu me deparei uma vez com uma senhora desesperada que me procurou no gabinete pastoral de uma igreja no Brasil, porque ela estava sendo ameaçada de expulsão da igreja, de excomunhão, porque ela começou a ler a Bíblia. E ela, quando percebeu que ela da Bíblia, viu os erros da igreja. Como Lutero viu tantos outros Deus usou. E ela ficou desesperada. Ela foi me procurar para perguntar se isso era um crime, ser excluído da igreja. Eu falei: não, aceita, advogado. Porque só está no caminho certo. Porque a hora de desconhecer a palavra de Deus, a coisa muda. Irmãos, para o romanismo é assim. A igreja é primeiro, a Bíblia por cima. Ou seja, a igreja que dá ordem e o que pode aproveitar, aproveita. Isso continua até hoje. Mas para a igreja de Cristo, a igreja reformada, não. A igreja ela precisa estar sob a palavra de Deus. O seu ensino, o seu culto, a vida toda dela, toda a doutrina tem que estar
extraído da palavra de Deus. Por isso que eu detesto particularmente quando alguém pergunta assim, qual é a doutrina da sua igreja? Me fala, né? Eu digo, bíblica. Só respondo isso. Porque tem muita igreja que tem doutrina que não é bíblica. São doutrinas de homens, são normas que eles levantam e levam que bíblica. Não! Quando se mexe em doutrina, irmãos, a Bíblia é a única regra de prática e fé. O dia que você e eu deixarmos de olhar para a Bíblia, não levamos a sério os seus ensinamentos, não praticamos a Bíblia. É o que estamos vendo hoje. Muita gente analisando as coisas erradas. Mas isso não tem problema. Fala, que mal tem lá dentro? Que mal tem lá? Eu vejo aquele espírito gay. Que mal tem lá? Eu brincar de carnaval e lá analisando. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa de ser o quê? Por reverência e o que está acontecendo nas nossas igrejas, sobretudo nos campos neopentecostais, né? O que prevalece hoje são revelações. Aqui uma revelação. Não é? A Bíblia está completa. Isso aqui não é uma coxa de retalho. A palavra do Senhor está completa. Completou-se com o ministério do Senhor Jesus. Nós somos brasileiros, a maioria aqui, absoluta. A nossa Constituição do Brasil já é oitava. E aí depois vem as emendas, chamadas emendas constitucionais. Aí nós temos uma coxa que a gente nem retalha, não é bonito? Né? Pois é, porque é retalho. Em cima da coxa. A Bíblia não é coxa de retalho, irmãos. Ela está fechada. E a Bíblia diz: qualquer um que tirar vai apresentar um tiro. Está lá no último versículo, eu vou falar sobre isso. Vai prestar conta ao Senhor. Eu tive a revelação, peraí. Uma vez alguém chegou numa igreja lá no Brasil, em Governador Haddad, o pastor tinha uma revelação que eu tenho que pregar a igreja. O pastor falou: Deus não falou comigo, sou pastor da igreja, rapa agora. Eu falei mesmo, falei, rapa morrendo. É por causa das revelações que vão surgindo igrejas aqui, surgindo igrejas ali, como G12, aqui em Castelano, na Colômbia, tem uma visão que teve 12 discípulos, e aí se tem uma festa para G12, igreja de célula, sabe? E eles fazem encontros de célula, nesses encontros de célula, eles chegam até a perdoar a Deus. Meu filho estava me dizendo que lá em Boston, tem alguém agora que já é patriarca, não é mais apóstolo, agora a apóstolo ficou para trás, está pouco. E ele disse que teve um sonho, né? Que no céu, Deus estava zangando com Jesus, porque fez tudo errado aqui embaixo. Está percebendo que nós estamos chegando? Mas a pergunta que eu faço é: o que a Bíblia é para você? O que a Bíblia significa para você? Desculpa as pessoas que eu vou usar aqui, mas quantidade de crentes que são esmazelados pela palavra de Deus, você imagina. Está nem com a palavra de Deus, só vai lá, o negócio está apertando. Quando o médico diz: olha, mas você está muito cansado, e vira um biblista. Legal que nem pensava ler. Embora o capítulo, um segundo. Mas o que ele significa para você? Será que eu sou bom diário? Será que você tem prazer de mergulhar na palavra de Deus? Jesus disse: examinai as Escrituras. Porque julgar está o quê? A vida eterna. O Senhor fala através do profeta: o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Jesus disse: é um grupo de pessoas errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E você vê gente das igrejas errando, elas não demostram, porque ela está pé. Não é? O que a Bíblia significa para nós, irmãos? Nós não temos amor a esse livro mais a Bíblia, estudar mais a palavra de Deus. Nós temos hoje tantos crentes nas nossas igrejas inamigos na fé. Sabe por quê? Porque eles gastam tempo com tantas coisas supérfluas, mas não gastam tempo com a palavra de Deus. Lembra do sermão passado? O povo chorava de grito e estava lendo a Bíblia. Coisa gostosa, né? Você que Jesus lê a Bíblia com a televisão ligada, não sabe se lê a Bíblia, se ouve a novela, se ouve isso, se ouve aquilo. Sabe? É um momento tão reservado, especial, tão prazeroso. Então a reforma ela resgatou o conceito da autoridade da palavra de Deus. E lembre-se, as coisas vão piorar daqui para frente. O que tem de igrejas saindo da gente, o que tem de igrejas mercadejando a palavra de Deus, o que tem de igrejas com mensagem que agrada o povo, o que tem de igrejas que parece um show, os que
liturgístico, todo culto, pregação, tudo voltado para o homem, só para agradar os homens, só para ficar eles, que igreja do fogo, tá bom, vai nessa do fogo. Não é isso? Penúltimo ponto, irmãos. Os reformadores, eles descobriram na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Tá bom? Agora eu quero desmontar o texto que eu já falei. Hebreus 10, 19 e 21. Leia todos juntos, bem forte, por favor. Maravilha. O sacerdócio universal do crente foi uma outra doutrina resgatada pelos reformadores, porque ela apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada crente, a cada salvo, o acesso direto ao trono dele, por intermédio do sacrifício do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e pela orientação do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, por exemplo, vamos voltar um pouquinho ao templo. Lá tinha o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. E só ele podia entrar. Se alguém entrasse ali, morria. Porque ele separava a barreira do povo. Era o lugar onde estava a arca do Senhor. Estava ali o livro da lei. Lá de fora havia outras coisas que o sacerdote fazia diariamente ao trabalho dele como sacerdote. Tá bom? Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do santuário fez o quê? Se rasgou de alto a baixo, literalmente. Ou seja, agora o acesso a Deus está aberto no único e vivo caminho que é o Senhor Jesus. E Ele que nos concedeu essa bênção de termos acesso ao trono da casa de Deus, porque Ele é o mediador da igreja, Ele é o sacerdote da igreja, e Ele continua até hoje intercedendo pela igreja. Essa é a função do sacerdote. E você nada mais nada menos vê, se você não lembrar, leia em casa, se você puder, João capítulo 17, qual é o título? Lá, a oração sacerdotal de Cristo. Ele intercedendo pela igreja. Pai, não esquece dos filhos do mundo, mas sim nos livre do mal. Jesus fala tanta coisa ali como sacerdote. Ele é o único sacerdote. E nós temos acesso a Ele. Agora, com o Templo de Salomão em São Paulo, né, pela Igreja Universal, tomei informações que até estão querendo voltar agora ao antigo Templo do Judaísmo, que é a arca, todo aquele processo de ser na linha da lei. Vendo as pessoas avançarem, estão vendo? E todas as figuras do Velho Testamento, tudo, cumpriu-se na pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E lá no livro de Hebreus diz que ele é superior aos anjos, a Moisés, a tudo. Então, o ensinamento bíblico pela reforma eliminava os vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos entre o Deus que salva e o pecador redimido. E até hoje, a Igreja Romana, que sacudida pela reforma, ela continua inaugurada dos mediadores. A candidata mais forte é Maria, não é isso? Santa Maria, rogai por nós. Roga mesmo, tá certo. Interessante, quando nós vamos para a Bíblia mostra o único cântico de Maria.
desse cântico, ela diz assim: o Senhor contemplou a humildade da sua serva. Todas as gerações me consideram uma vez bem-aventurada. Bem-aventurada significa feliz. Mas ela disse em seguida: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela não diz santo sou eu, mas santo é o nome do Senhor. Ela foi, no meio de tantas mulheres tementes a Deus como Isabel e as outras, privilegiada como o próprio anjo disse: você foi escolhida, agraciada, nada mais do que isso. E quando alguém viu Jesus falando, achou bonito a fala dele, no Lucas capítulo 11, disse assim: bem-aventurada aquela cujo seio te lamentaram. E Jesus disse: antes, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras para ti. Corrigiu na hora, foco. É por isso que você não vê na Bíblia, no momento algum, Jesus chamando Maria de mãe. Ele conhece quase as pessoas, não conhecem? E sem dizer, as pessoas já falam isso. Imagina então. Mas como um filho que veio por obra do Espírito Santo de uma maneira especial, entrar no lar dela, e dali cumpriu o ministério na terra, Jesus na cruz não deixou de mostrar a preocupação por ela. Ela disse assim, ele disse assim na cruz, uma das frases da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Falou para quem? Para João. Ele disse: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí tua mãe. Eu estava uma vez fazendo uma lista de mediadores que é ensinado a tomar lista. Eu já conto, irmãos, tem muita raça. Eu não esqueço que o curso correu uma senhora que estava grávida uma vez. Eu estava numa congregação, no Alto Morro, né, Valadares, lá no bairro Ronaldo. E conhece Valadares, sabe o que eu estou dizendo. E o único carrinho na perto era do pastor, velhinho, né, batendo a biela, mas estava para carregar ainda, isso. E entrava lá depressa na igreja, pelo amor de Deus, socorre minha esposa, ainda bem que já tinha pegado, estava no finalzinho, tudo, fez ferramenta e socorreu. Mas quando eu coloquei aquela mulher no carro, grávida, e quem foi comigo, né? Eu estava me acompanhando, aí o marido falou assim: obrigado, quero uma sorte com o banco, não aqui nem lugar para ela. Meu carro está cheio. Porque eu já tenho alguma maneira do Senhor Jesus comigo. Isso é uma mostra natural das pessoas. E vale lembrar os irmãos que Lutero era um monge católico. Era uma autoridade romana na igreja. Teólogo. E levado então a proceder como os bereanos, os crentes verificaram que não dependiam do clero para ter o quê? O acesso à palavra de Deus. E assim eles passaram a penetrar com determinação nas doutrinas cristãs. É por isso que Deus usou Lutero e outras pessoas para ajudar. Felipe Melanto, por exemplo, é um bom exegeta, um grego, pensador grego. E logo, Deus usou esses homens para traduzir o Novo Testamento para o alemão, para todo o povo ter acesso à Bíblia. Graças a Deus, hoje o mundo inteiro pode ter acesso à Bíblia. Mesmo alguns países com dificuldade, mas estão chegando lá. Nós mostramos um vídeo há pouco tempo no beijo da igreja, um povo indígena recebendo a Bíblia com choro, com culto, com festa. A minha esposa mostrou agora no vídeo há poucos dias de uma aldeia chinesa recebendo a palavra de Deus. Queridos, vamos amar a palavra de Deus, vamos dar mais valor à palavra de Deus, vamos carregar, nós vamos trazer com paixão aos cultos, vamos ler. Eu fico pensando quando o povo ter acesso ao Novo Testamento em alemão. Que festa, que festa. A mensagem da reforma continua sendo necessária, irmãos, porque a igreja de hoje vai estar se multiplicando em quantidade de adeptos, mas é uma multiplicação estranha, porque acompanhada de uma preguiça mental quanto ao estudo da Bíblia. As pessoas não preocupadas se o pastor está pregando que é bíblico, sabe? Estão atrás de religião, estão atrás de, sabe, prazer, satisfação. Só estão atrás da bênção. Me dá a bênção, Senhor. Me abençoa.
a benção, irmão. Você não ouviu falar isso, ordena a benção? Está aí para fora, isso virou febre. Febre amarela. Tá bem, ordena a benção aí. Isso. As pessoas parecem que estão sendo moldadas pela anorexia espiritual. Elas se contentam com um pouco, acham que são mestres o suficiente, não precisam estudar a Bíblia, e aí ficam na periferia e não seguem a doutrina, ficam felizes com leite, mas não quer carne, vida mais gorda, sabe? Quantos crentes hoje, dentro da nossa igreja reformada, que tem dificuldade até para atualizar um livro na Bíblia? O negócio sentando no calmo de Joel, Obadias, Miquel, ixi, aí todo. O negócio pegou fogo. Pois é, nós igrejas assim. Uma das orientações que Paulo deu a Timóteo, seu filho na fé e pastor, é essa: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem se vergonha, mas que maneje bem a palavra da verdade. Tem muito crente que é igual o sargento, igual o recruta. Quando o sargento perguntou para ele: recruta, quantas partes tem um fuzil? Ele falou: sargento, as 7 partes são 5, só sei 3, falou 2. A última mensagem. Os reformadores pregaram. Vamos lá, irmãos? A reforma revelou de forma clara o conceito da soberania de Jesus. O conceito da soberania de Deus. Na ocasião da reforma, as expressões de religiosidade tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. O homem é soberano, né? E isso aconteceu principalmente pela grande influência de um teólogo chamado Tomás de Aquino, que na sistematização do pensamento católico romano, e ele abraçou as ideias de uma pessoa chamada Pelágio. Por isso que você fala hoje de pelagianos, Pelágio, né? E Tomás de Aquino enfatizou fortemente o livre-arbítrio do ser humano, desconsiderando a gravidade da escravidão ao pecado, que o torna incapaz de escolher o bem, a não ser que seja direcionado por Deus. Preste atenção nisso. Hoje a mensagem da reforma precisa também ser vivida e pregada, porque o homem e não Deus é que tem sido o centro das atenções. Hoje há um grupo chamado de arminianos. Isso há algum tempo de Calvino e Genebra. Anos atrás. Os reformadores, eles sustentaram a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aí surgiu naquela época lá um outro teólogo, que também era pastor, porém liberal, né? Foi pastor também na Holanda. E o nome dele era Jacob Arminius. E ele questionava a questão da salvação, a questão da soberania de Deus na salvação. E depois que ele morreu, alguns alunos dele abraçaram a ideia dele. 46 teólogos fizeram um documento e colocaram no estado da Holanda. Esse documento chama-se Remonstrância, ou protesto. E eles colocaram ali 5 artigos dos quais eles contestavam e não aceitavam. E por causa disso, então, a liderança da Holanda com os Países Baixos da Europa, uma delegação bem forte, pastores, tanta gente presente, foram quase 7 meses de reuniões para discutir esses 5 pontos que feriam a palavra de Deus. E daí eles mandaram uma resposta a esses arminianos. Eram arminianos porque a ideia era de Armínio, os discípulos deles. E aí eles então fizeram 5 pontos, biblicamente falando, para contestar eles e colocar esses 5 pontos como pontos calvinistas. Por quê? Porque Calvino já tinha 50 anos da rua, não sabia de nada, coitado, né? Mas uma homenagem a ele, porque ele sempre era zeloso. Ele criou a Universidade de Genebra, um teólogo zeloso do Escritura Sagrada. É um homem que, quando você lê as institutos Calvino, hoje é uma aula de teologia dele, que são as institutas dele, como ele exalta a soberania de Deus, sabe? E hoje, irmãos, nos nossos dias, quando que as pessoas estão negação? Tantas igrejas hoje que já foram históricas, estão deixando de dar a soberania de Deus. Não, o que aconteceu lá com o pecado, o homem não caiu de todo, não, ele não se perdeu de todo, não. Ele é
suficiente para dizer se quer ou não quer ser salvo. Ele pode até agitar e pode até aceitar, hoje amanhã não aceita mais. Na verdade, o sacrifício de Cristo, ele de fato aconteceu. Ele apenas torna capaz o homem a ser salvo, não salva o homem. E assim não sabe? Não. Aí, esse sino chamado sino de Dort, porque foi na cidade de Dort que eles reuniram, colocaram lá os 5 pontos. Qual o primeiro ponto? Se você lembra? A depravação total do homem. Qual o segundo? Você estudaram com o pastor? Aí 5 pontos para abrir. Qual o segundo? Hã? Eleição incondicional. Eleição incondicional. Terceiro. Limitação. Expiação limitada. Porque se segue o sacrifício de Cristo, é para todos, abraça todos. Condiciona todo mundo ser salvo quem quiser. Não. Nós aprendemos biblicamente que a morte de Cristo é somente para o povo dele, a quem vai morar no céu. Isso é bíblico. A depravação total é ser que o homem de fato é depravado, ele está morto. Ele não tem um escorregãozinho, não. Ele está morto, seus delitos e pecado que ensina a pauta. A eleição condicional, porque Deus elegeu, aliás, a eleição aí condiz que, ou não, Deus escolheu um povo dependente do que eles fazem, deixam de fazer, porque nenhum povo salvo, nenhuma pessoa que é salva é merecedor do favor, da misericórdia, da graça de Deus. E o profeta disse que a misericórdia do Senhor são o quê? A causa de nós sermos consumidos. A única causa de Deus eleger esse povo, Paulo diz lá na carta aos Efésios, é o amor dele. Porque ele quer que esse povo desfrute do seu amor no céu. Aí então, os evangelianos de hoje dizem, não, é salvação para todos. A morte dele foi suficiente para ele fazer a obra total da humanidade, mas a sua causa é feita, isso é eficiente na vida do eleito. Qual é o quarto? Quinto. Hã? Fala mais alto. Graça irresistível. Não, o sujeito pode hoje, como tudo começa com ele no início, ele pode resistir, ele pode ser salvo hoje, não vai falar, não quero mais não. Fica brincando com a palavra da salvação, sabe? E aí não. Quando Deus elege alguém, ele trabalha por esse alguém, ele deu a vida por esse alguém, ele faz tudo do princípio ao fim, o homem não faz nada. E, na verdade, ele leva o homem e o conduz e o coloca em frente com o Evangelho e trabalha nele. E ele trabalha no sangue de Cristo e abraça Jesus como Senhor e Salvador. Ele não desiste de toque amoroso do Espírito Santo de Deus. Isso é graça irresistível. E qual o último ponto? Perseverança dos santos. Pergunta a gente o que eles é, mas o crente pode perder. Não. Porque quem garante que a gente não se perde não são as coisas que eu posso deixar de fazer, mas é o que Jesus fez por nós. E ele mesmo diz, aqueles a quem o Pai me deu, nenhum desses se perde. Aqueles a quem o Pai me dá, nenhum deles se perde. E se você observar João 17, sabe, já estudando sobre isso lá, nessa oração. Entende bem, irmãos? E hoje tem de igreja para fora pregando essa linha meniana do liberalismo. Não. Então vai pregar para ele, alguém chega assim, olha, quer dizer que você é gente boa, né? Você não sabe, você está salvo, mas então agora que você já sabe, então muda aí o risco, né? Começa a caminhar diferente. Em vez de dizer para ele, olha, você está perdido, você está no caminho do inferno. E como diz o profeta Ezequiel, se você não disser ao perverso que ele morrerá nos seus pecados, Deus não ficou dado nosso sangue. Então as pessoas ficam adocicando a mensagem. Uma vez eu pregar na igreja de Campinas, São Paulo, uma igreja que estava me convidando para ser pastor, igreja grande, empresários, profissionais. Eu disse para os irmãos da escola bíblica, depois que eu falei para a igreja, irmão, vamos convidar bastante pessoas, porque hoje eu vou pregar sobre o inferno. Eu tomei uma paulada do irmão na porta da igreja. Você não tem outro sermão para pregar, não? Porque o inferno é fora, não é isso? Pois é. E Jesus fala mais sobre o inferno do que o céu. E os dois são realidades que são céu e